Sofia acordou com um som de batidas furiosas na porta do seu apartamento em Lisboa, o coração acelerando como se estivesse prestes a explodir. Era meia-noite e do lado de fora a voz rouca da sua ex-namorada, Rita, ecoava pelo corredor. Abre, Sofia. Eu sei tudo. A tua família contou-me cada detalhe sujo da tua vida. Antes que pudesse processar as palavras, a porta foi arrombada e Rita irrompeu para dentro, brandindo um envelope cheio de cartas e fotos íntimas que Sofia pensara estarem seguras no cofre da casa dos pais. A traição atingiu Sofia como um soco no estômago. Os seus pais, que há apenas um mês a haviam elogiado por ser corajosa ao assumir a sua orientação sexual, tinham vendido aqueles segredos por 7.000 euros a Rita, a mulher que a abandonara anos antes por pressão familiar. Como podiam? Sofia, ainda de pijama, recuou até à parede da sala, os olhos enchendo-se de lágrimas enquanto Rita despejava acusações. Achavas que podias recomeçar com outra? Eu paguei para saber cada passo teu. O apartamento, outrora um refúgio de paz no bairro de Alfama, transformara-se num campo de batalha emocional. Sofia, com 28 anos, sempre fora a filha perfeita na família conservadora dos Mendes, uma linhagem de comerciantes tradicionais de vinho no Douro. Cresceu sob o peso de expectativas, casar com um homem de bem, ter filhos, perpetuar o nome. Mas aos 20, durante a universidade em Lisboa, descobriu o seu amor por mulheres, um segredo que guardou como um tesouro proibido. Rita fora a primeira, uma paixão avassaladora que durou 2 anos, até que a pressão social as separou. Rita, vinda de uma família abastada de advogados, cedeu ao ultimato dos pais, ou casas com um homem, ou perdes tudo. Sofia ficou destroçada, mas seguiu em frente, construindo uma vida discreta como designer gráfica. Há um mês, impulsionada por um surto de coragem após ler histórias de coming out online, Sofia reuniu a família num jantar em casa dos pais. Eu sou lésbica, anunciou, a voz tremendo mas firme. O pai, Manuel, um homem de 60 anos com bigode grisalho e mãos calejadas das vinhas, ficou em silêncio, os olhos baixos. A mãe, Teresa, de 58, chorou copiosamente, mas depois abraçou-a. És corajosa, filha. Amamos-te do mesmo jeito. Os irmãos, Pedro e Ana, assentiram, embora Pedro, o mais velho, murmurasse algo sobre o que os vizinhos vão dizer. Sofia sentiu um alívio imenso, como se um peso de anos fosse levantado. Mas agora, ali na sala bagunçada, com Rita a rir histericamente enquanto espalhava as fotos pelo chão, imagens de beijos roubados, cartas de amor, Sofia percebia a falsidade daquele momento familiar. Porquê 7.000 euros? Perguntou Sofia, a voz rouca de raiva. Rita, com o cabelo curto tingido de vermelho e um casaco de couro que cheirava a cigarro, encostou-se à mesa. Eles precisavam de dinheiro para negócio. O teu pai está endividado com as vinhas ruins este ano. Eu ofereci e eles aceitaram. Disseram que era para o teu bem, para te curar dessa fase. Sofia sentiu o mundo girar. Curar? A família que a chamara corajosa via a sua identidade como uma doença negociável? Ela pegou no telefone para ligar aos pais, mas Rita arrancou-lhe das mãos. Não vais ligar. Vamos conversar primeiro. Quero-te de volta. A noite arrastou-se em discussões acaloradas. Sofia recusou-se a ceder, mas o dano estava feito. As fotos incluíam não só memórias com Rita, mas também diários recentes sobre Inês, a sua atual namorada. Inês, uma professora de 30 anos que conhecera num café em Belém, representava esperança, uma relação madura, sem segredos forçados. Como é que os pais tinham acedido àqueles documentos? Sofia recordou ter deixado o cofre aberto durante uma visita recente, confiando neles. A traição cortava fundo, misturando dor com raiva. Pela manhã, Rita foi-se embora, deixando o envelope. Sofia sentou-se no chão, rodeada de pedaços da sua vida exposta, questionando cada decisão. Dias depois, Sofia confrontou os pais na casa familiar no Douro. A viagem de comboio foi agonizante, com paisagens verdejantes contrastando com o caos interno. Manuel e Teresa esperavam-na na varanda, rostos envelhecidos pela culpa. Filha, foi um erro, disse Teresa, torcendo as mãos. Rita apareceu aqui, oferecendo dinheiro.
Pensámos que ela te queria ajudar. Manuel acrescentou: o negócio está mau. Perderíamos a quinta. Mas nunca quisemos magoar-te. Sofia explodiu: vendeste a minha privacidade. Chamastes-me corajosa, mas tratastes-me como mercadoria. A discussão escalou, com Pedro a intervir, defendendo os pais. Em Portugal, as coisas não são fáceis para gente como tu. Talvez seja melhor ficares discreta. Ana, mais compreensiva, tentou mediar, mas o dano era irreparável. Sofia regressou a Lisboa com o coração pesado, decidindo romper contactos com a família. Mas o segredo vazado ameaçava tudo. Rita podia usá-lo para chantagear e Inês ainda não sabia de nada. Inês, com a sua paciência infinita e olhos castanhos quentes, merecia honestidade. Sofia marcou um encontro no Parque Eduardo VII, onde se conheceram. Tenho algo para te contar, começou Sofia, mas as palavras engasgaram-se. Inês pegou-lhe na mão: seja o que for, estamos juntas. Mas seria assim tão simples? A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay desde 2010, ainda carregava estigmas em famílias tradicionais. Sofia sentia o peso de ser a diferente, questionando se valia a pena lutar. A tensão crescia à medida que Rita começava a ligar insistentemente, ameaçando expor as fotos online. Volta para mim, ou todos saberão, dizia nas mensagens. Sofia, presa num vórtice de emoções, considerou ceder para proteger Inês. Mas isso seria trair-se a si mesma? Os dias seguintes foram de insónias, com Sofia a refletir sobre as escolhas: família versus autenticidade, amor versus segurança. O drama familiar revelava camadas de hipocrisia social, onde a aceitação era condicional ao silêncio. Inês notou a mudança em Sofia imediatamente. Nos últimos dias, a namorada tornara-se distante, os olhos sempre desviados, as respostas curtas. Sentadas no sofá do apartamento de Inês em Oeiras, com vista para o Oceano Atlântico, Inês finalmente perguntou: o que se passa, amor? Pareces um fantasma. Sofia hesitou, mas o peso era demasiado. Contou tudo: a traição da família, o envelope de Rita, os 7.000 euros que compraram a sua privacidade. Inês ouviu em silêncio, o rosto endurecendo de raiva. Isso é imperdoável. Como puderam fazer isso? Abraçou Sofia, mas por dentro, dúvidas surgiam. Inês, vinda de uma família liberal de artistas em Porto, nunca enfrentara tal rejeição. A sua própria coming out fora suave, com pais que a apoiaram desde os 18 anos. Agora, via o abismo entre as suas realidades. A relação delas, que começara há 6 meses com risos e passeios pela Baixa, enfrentava o primeiro teste real. Inês sugeriu confrontar Rita juntas. Vamos à polícia. Isso é chantagem. Mas Sofia recusou, temendo escândalo. Em Portugal, as coisas espalham-se rápido. Imagina no trabalho, nos amigos. Inês insistiu: não podes viver com medo. És forte. Mas Sofia questionava a sua força. Aos 28, após anos escondendo-se, assumir publicamente parecia um salto no vazio. A pressão social pesava. Em Lisboa, apesar da vibrante cena LGBT, famílias como a dela viam a homossexualidade como fase ou pecado. A Igreja Católica, ainda influente, alimentava esses preconceitos. Rita, entretanto, não parava. Enviou uma foto antiga para o e-mail de Sofia com legenda: lembras-te? Posso mostrar ao mundo. Sofia bloqueou o número, mas Rita usava contas falsas. Num impulso, Sofia marcou um encontro com Rita num café em Chiado, sozinha. O que queres realmente? Perguntou, sentando-se à mesa. Rita, com um sorriso falso, respondeu: tu. Sempre foste minha. A tua família concorda, eles acham que Inês é uma influência má. Sofia riu amargamente: eles venderam-me para ti. Isso é amor? A conversa virou confronto. Rita admitiu ciúmes de Inês, dizendo que a separação fora erro. Casei com um homem por pressão, mas divorciei-me. Agora sou livre. Sofia sentiu pena, mas não perdão. Vai embora da minha vida.
Saiu do café tremendo, mas com uma centelha de resolução. De volta à casa, Sofia ligou para Ana, a irmã mais nova. Por que não me avisaste? Questionou. Ana, de 25 anos e estudante de medicina, suspirou. Eu tentei dissuadi-los, mas Pedro apoiou. Ele acha que estás confusa e que Rita te endireitaria. Sofia sentiu outra facada, até os irmãos, que pensara aliados, viam-na como problema. Decidiu cortar laços definitivos, mudando o número de telefone e bloqueando e-mails. Mas o isolamento doía. Inês tornou-se o seu ancoradouro, mas mesmo aí tensões surgiam. Inês queria apresentar Sofia aos amigos num evento LGBT em Bairro Alto, mas Sofia hesitava. E se alguém da família souber? Inês frustrou-se, não pode esconder para sempre. Isso mata-nos. O conflito interno de Sofia intensificava-se. Numa sessão de terapia que começara secretamente, a psicóloga explorou as raízes: infância repressiva, medo de rejeição. As tuas escolhas definem-te, disse a terapeuta. Sofia ponderava: valerá a pena lutar pela família que a traiu? Ou construir uma nova vida com Inês? A sociedade portuguesa, com leis progressistas mas mentalidades conservadoras em zonas rurais como o Douro, complicava tudo. Notícias de discriminação em empregos ou famílias ecoavam na sua mente. Uma semana depois, o pior aconteceu. Rita postou uma foto subtil no Instagram, com legenda ambígua que amigos comuns reconheceriam. Comentários choveram: é sobre a Sofia? Pânico instalou-se. Sofia confrontou o chefe no trabalho, temendo repercussões, mas ele, progressista, apoiou: aqui és valorizada pelo talento. Alívio temporário, mas o dano emocional persistia. Inês, vendo Sofia desabar, propôs uma viagem para o Algarve, para respirarem. Vamos fugir disto tudo. Sofia aceitou, mas no carro, discussões eclodiram. Inês acusava Sofia de passividade, Sofia via Inês como ingênua. Tu não entendes a pressão, gritou Sofia. Pararam num miradouro, lágrimas fluindo. Eu amo-te, mas preciso de tempo, disse Sofia. Inês assentiu, mas o abismo crescia. No Algarve, em praias douradas, tentaram reconectar. Caminhadas ao pôr-do-sol, conversas profundas. Sofia abriu-se sobre medos. Ser lésbica em Portugal é liberdade em papel, mas prisão na mente. Inês partilhou histórias semelhantes de amigas. Mas uma chamada interrompeu Pedro, o irmão, avisando que os pais estavam doentes de remorsos. Vem para casa. Sofia recusou, eles escolheram dinheiro sobre mim. A decisão pesava como chumbo. Regressaram a Lisboa com uma trégua frágil, mas Rita espreitava nas sombras, planeando o próximo golpe. A tensão escalava, com Sofia a questionar se o amor valia tanta dor. A volta a Lisboa trouxe mais caos. Sofia encontrou uma carta anónima na caixa de correio: sabemos do teu segredo. Fica calada ou pagas. Assinada com um símbolo vago, mas Sofia soube ser Rita. Mostrou a Inês, que insistiu na polícia. Desta vez, Sofia concordou. Na esquadra em Lisboa, o agente ouviu com empatia: chantagem é crime. Vamos investigar. Mas o processo era lento, e Sofia temia exposição. Em Portugal, casos LGBT ainda enfrentam preconceitos, murmurou o agente. Sofia saiu frustrada, sentindo o sistema falhar. Inês, determinada, contactou uma associação LGBT em Lisboa. Eles ajudam com apoio legal. Num encontro no centro, Sofia ouviu histórias semelhantes: famílias que rejeitavam, ex-parceiros vingativos. Uma mulher partilhou: a minha mãe denunciou-me ao emprego. Perdi tudo. Sofia sentiu solidariedade, mas também terror. E se acontecer comigo? Inês apertou-lhe a mão: não vai. Estamos juntas. Mas por dentro, Inês duvidava, a relação sofria com um stress constante. Noites de discussões sobre o futuro: casar? Adotar? Com a tua família assim como? Perguntava Inês. Sofia defendia: eles não definem-nos.
Mas o conflito moral ruía: perdoar ou cortar? A ética familiar em Portugal, enraizada em tradição católica, via lealdade acima de tudo. Trair isso era pecado? Rita, sentindo a pressão, mudou tática. Ligou para Inês anonimamente: Sofia nunca te amará como me amou. Ela volta para mim. Inês confrontou Sofia: é verdade? Sofia negou veementemente, mas sementes de dúvida plantadas. A confiança abalava. Sofia, furiosa, rastreou Rita e encontrou-a num bar em Cais do Sodré. Para com isso, gritou. Rita, embriagada, riu: paguei 7.000 pela verdade. Tu és minha. A briga escalou, com clientes intervindo. Sofia saiu magoada, questionando escolhas passadas. Por que amar Rita? A juventude impulsiva levara-a a erros. Agora, aos 28, queria maturidade com Inês. Os pais tentaram reconciliar. Teresa ligou: filha, estamos arrependidos. Devolvemos o dinheiro a Rita. Sofia duvidou: como? Vendestes mais segredos? Teresa chorou: não. Vendemos uma relíquia familiar. O sacrifício tocou Sofia, mas não curou. Manuel acrescentou: vem ao Douro. Falamos. Sofia viajou, coração dividido. Na quinta, aromas de vinho misturavam-se com tensão. Por que vender-me? Perguntou. Manuel admitiu: medo. A sociedade julga. Pensámos que Rita te salvaria. Teresa, queríamos o melhor. Sofia explodiu: o melhor é aceitar-me. Pedro, presente, defendeu: em vilas como esta, lésbicas são ostracizadas. Ana mediou: deixem nascer. A noite acabou em lágrimas, com Sofia partindo sem perdão total. De volta, Inês propôs uma pausa: preciso de espaço. Isto está a destruir-nos. Sofia sentiu o chão fugir. Sozinha no apartamento, refletiu sobre danos. A traição familiar desencadeara uma cadeia de dor. Dias de solidão seguiram, com Sofia imersa no trabalho, mas pensamentos intrusivos. Uma amiga sugeriu ativismo: junta-te a marchas LGBT. Sofia hesitou, mas foi uma Lisboa, sentindo empowerment ao ver bandeiras arco-íris. Lá encontrou apoio, mas também lembrou estigmas, protestos contra a discriminação ainda necessários. Rita, sabendo da polícia, recuou temporariamente. Mas enviou um e-mail final: desisto. Mas lembra-te do preço. Sofia deletou, sentindo vitória pírrica. Com Inês afastada, questionava: vale o amor se custa identidade? A sociedade portuguesa evoluía, comprida em Lisboa crescendo, mas raízes conservadoras persistiam. Sofia decidiu terapia intensiva, explorando traumas. As tuas decisões moldam o futuro, disse a terapeuta. Sofia ponderava reconciliação com Inês, mas primeiro, consigo mesma. O clímax aproximava-se. Pedro ligou: pais tão mal culpa consomos. Sofia viajou novamente, encontrando Manuel hospitalizado com stress. Filha, perdoa-nos, sussurrou. Teresa implorou: fizemos mal. Sofia, lágrimas nos olhos, disse: perdoo, mas não esqueço. Mudem. Pedro admitiu o erro: eu estava errado. Ana sorriu: finalmente. A família prometeu apoio, mas Sofia duvidava. Regressou a Lisboa com esperança cautelosa, ligando a Inês: volta. Preciso de ti. Inês hesitou: e se repetir? Sofia, lutamos juntas. A reunião foi tensa, mas abraços curaram parcialmente. A reconciliação com Inês foi gradual. Encontros cautelosos em cafés, conversas honestas sobre medos. Eu quase te perdi por causa disto, disse Inês, olhos marejados. Sofia assentiu: a traição abriu feridas antigas. Decidiram terapia de casal, explorando dinâmicas. A terapeuta notou: conflitos externos testam laços internos.
Inês admitiu inseguranças, sinto-me secundária à tua família. Sofia prometeu priorizar, tu és o meu futuro. Mas sombras persistiam, Rita sumira, mas o medo de retorno pairava. A família Mendes tentava redimir-se. Teresa enviou cartas de apoio, Manuel convidou para visitas. Sofia aceitou uma, levando Inês. No Douro, tensão inicial, Manuel gaguejou ao cumprimentar Inês. Bem-vinda, disse por fim. Teresa cozinhou um banquete, conversas fluíram sobre vinho, evitando temas pesados. Pedro, mudado, pediu desculpas. Fui ignorante. Ana brincou, agora somos uma família moderna. Inês sentiu aceitação relutante, mas Sofia via progresso. No entanto, vizinhos sussurravam, a filha dos Mendes com uma mulher? Preconceitos sociais emergiam, recordando que mudança pessoal não altera a sociedade instantaneamente. Em Lisboa, Sofia enfrentou repercussões profissionais. Um cliente conservador cancelou o contrato após rumores. Não misturamos negócios com isso. Sofia lutou, isso é discriminação. Com a ajuda da Associação LGBT, processou, ganhando compensação. Vitória amarga, mas empoderadora. Inês orgulhava-se, vês? Lutar vale. A relação fortalecia, com planos de morar juntas. Mas mau tanético surgia, Sofia questionava se perdoar a família era fraqueza. Eles traíram-me por dinheiro, confidenciou Inês. Mas são sangue. Inês, sangue não justifica dano. O debate interno intensificava, com Sofia pesando lealdade versus autopreservação. Rita reapareceu num e-mail, ouvi que estás feliz. Cuidado. Sofia reportou à polícia, que a deteve para interrogatório. Rita confessou, foi ciúme. Devolvi o dinheiro. Mas o dano emocional permanecia. No tribunal, Sofia testemunhou, voz firme, as ações dela custaram paz. Rita foi condenada a multa e restrição. Alívio, mas cicatrizes. Sofia refletiu sobre ciclos, traição leva a mais traição? Decidiu quebrar, focando em cura. Com Inês, momentos de alegria retornaram, piqueniques em Sintra, noites de cinema. Mas uma discussão eclodiu sobre filhos. Inês queria adotar, Portugal permite. Sofia hesitava, com a minha família assim? Inês, eles mudam ou perdem-nos. A pressão crescia, com Sofia sentindo o peso de escolhas. Sociedade debatia, direitos LGBT avançavam, mas a adoção gerava controvérsias. Sofia via jornais, casais do mesmo sexo lutam por famílias. Inspirada, concordou em considerar. A família convidou para um evento, aniversário de Manuel. Sofia e Inês foram, testando águas. Conversas fluíram, mas Pedro comentou casualmente, talvez encontres um homem bom. Silêncio caiu. Sofia explodiu, basta. Aceitem ou percam-me. Manuel interveio, ele erra. Amamos-vos. Pedro pediu desculpas, mas dano feito. No regresso, Inês questionou, vale a pena? Sofia, por agora, sim. Mas dúvida ruía. Meses passaram, com Sofia crescendo em confiança. Participou numa marcha Pride, mão na mão com Inês. Multidões aplaudiam, mas contra-manifestantes gritavam insultos. Isto é Portugal real, disse Sofia. Inês, mudamos isso. A experiência uniu-as, mas destacou batalhas. Sofia escreveu um diário, o preço da autenticidade é alto, mas o silêncio custa mais. O clímax final aproximava-se com uma oferta de trabalho em Porto para Sofia. Mudamos juntas? Perguntou a Inês. Mas Inês tinha raízes em Lisboa. Decisão pendia, sacrificar carreira ou relação? Discussões noturnas, amor requer compromisso, disse Inês. Sofia, mas individualidade também. O conflito moral culminava, escolher si mesma ou nós?
A decisão sobre a mudança para Porto pesava como uma âncora. Sofia, no apartamento agora partilhado com Inês, debatia prós e contras. O emprego prometia estabilidade, mas separação. Podemos visitar-nos, sugeriu Sofia. Inês recusou, relações à distância falham. A tensão escalava, com noites de silêncio quebradas por argumentos. Estás a escolher carreira sobre nós? Acusou Inês. Sofia rebateu, estás a prender-me. O abismo emocional alargava, e quanto traições passadas. Sofia questionava, será o amor suficiente contra pressões externas? Numa visita à família, procurou conselho. Manuel, recuperado, disse, segue o coração, mas família importa. Teresa, não percas Inês. Pedro, mudado, admitiu, eu errei antes. Prioriza a felicidade. Ana, sê egoísta por uma vez. As palavras ressoaram, mas confusão persistia. De volta, Sofia propôs compromisso. Eu vou, tu vens depois. Inês, não. Ou juntas ou nada. Ultimato doía, forçando escolha. Rita, ouvindo rumores, contactou-me a última vez. Se ela te deixa ir, não te ama. Sofia ignorou, mas sementes plantadas. Numa terapia final, a terapeuta perguntou, o que queres realmente? Sofia refletiu, autenticidade, amor e independência. Decidiu aceitar o emprego, arriscando. Vou para Porto. Junta-te se quiseres. Inês chorou, então é adeus. Separação partiu corações, mas Sofia sentiu libertação. Em Porto, nova vida começou. Apartamento pequeno, trabalho desafiador. Solidão batia, mas crescimento veio. Envolveu-se em comunidades LGBT locais, encontrando amigos. Família visitava, laços fortalecendo. Inês ligava ocasionalmente, amizade surgindo das cinzas. Sofia ponderava erros, traição familiar ensinara resiliência, mas custara amor. Sociedade evoluía lentamente, com histórias como a dela inspirando mudança. Meses depois, num evento em Porto, Sofia encontrou Inês por acaso. Olhares cruzaram, conversas fluíram. Senti falta, admitiu Inês. Sofia, eu também. Reconciliação lenta, Inês mudara para Porto por trabalho. Relação renasceu, mais forte. Família aceitou plenamente, celebrando. Mas lições perduravam, escolhas têm preços. No final, Sofia refletiu sobre a jornada, da traição aos 7.000 euros, à liberdade. Perguntava-se, será que perdoar traições é força ou fraqueza?